Vou pedir para você abrir a palavra em Gênesis, capítulo 24. Gênesis 24, vamos ler versículo 1 até o versículo 4, mas você mantenha a sua Bíblia aberta, depois nós vamos voltar e ler mais alguns versículos, beleza? Combinado? Então vamos lá, a palavra do Senhor diz o seguinte: uma esposa para Isaque. No versículo 1 começa dizendo: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Diga, em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa. É uma coisa bem esquisita, mas naqueles tempos eram assim, né? Você fazia um juramento dessa forma. Hoje em dia, talvez você jure a bandeira, você jura de alguma forma, mas naquele período era dessa forma, meio esquisita, né? Mas tudo bem. E aí você faz esse juramento: jure ao Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, o meu filho. Por enquanto até aqui, irmãos. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos nessa noite, Deus, e nós te pedimos que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, o coração de cada um aqui nessa noite, Senhor. Eu não quero ser empecilho, Pai, por isso, que tudo que tenha sobre minhas palavras, meus pensamentos, que nessa hora seja excluído, Pai, mas que o teu fluir possa vir nessa noite aqui, Senhor Jesus, e trazer uma palavra especial para cada um aqui, Pai. É o que nós te pedimos, nós viemos aqui ter um encontro contigo, Pai, nós desejamos isso, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, pode se sentar. Começamos então a leitura de Gênesis, nos deparando com essa história, a história onde Abraão deseja trazer uma esposa para o seu filho Isaque. E é muito interessante, toda vez que amém? Glória a Deus. Aleluia. E é interessante porque eu estou vivendo algo maravilhoso na minha vida, que se chama paternidade. Cara, é muito bom, e toda vez que eu venho aqui agora ministrar uma palavra, vocês vão ter que se acostumar com isso. Eu vou dar alguns updates de como está a Eloá. E a Eloazinha já está quase andando. Ela dá 2, 3 passinhos, e na verdade hoje ela bateu o recorde. Deu uns 5 passinhos aí, hein? Muito fofa, muito bonitinha. Ela vai andandinha assim, toda, né, meio quase caindo. E é demais, é muito bom, é muito gostoso. E é interessante porque, sabe, eu fico vendo a Eloazinha, ela vai fazer 1 ano de idade daqui a alguns dias, dia 13 de setembro, ela faz 1 ano. E é interessante porque, apesar de ser tão pequenininha ainda, eu já me preocupo demais com o futuro dela. E é verdade, sabe, eu fico com a Angélica, a gente ora por isso, sobre Deus nos ajudar a conduzir a Eloá para um bom futuro. A gente começa a pedir para Deus: Deus, nos ajude a instruir a Eloá nos teus caminhos. A gente quer ser bons pais, então nos ajuda, e a gente fica já planejando o futuro da Eloá. E eu já tenho uma profissão para ela, já sei qual vai ser, não vou contar, não vou dar spoiler. A gente sonha com as profissões dos filhos. Eu já sonho com ela tocando teclado aqui também na igreja, com ela dançando com as meninas da dança. E a gente se preocupa com os nossos filhos, e a gente começa a colocar planos sobre a vida dos nossos filhos, sem que eles nem saibam. Ela nem sabe, nem tem noção. Ela só quer saber do quê? De bagunçar, de andar, de pegar o controle remoto da TV, jogar no chão, né, claro. Ela só quer saber disso, ela nem sabe que o pai dela se preocupa tanto com ela, que já está planejando o futuro dela. E eu acho que você já sabe onde eu quero chegar aqui. Abraão fez a mesma coisa com o seu filho Isaque. Ele estava preocupado e dizendo: opa, eu preciso arrumar uma esposa para o meu filho precisa casar. Mas eu quero que seja uma esposa com a nossa cultura, com a nossa fé. E ele fez com que aquele servo dele fosse buscar essa esposa, lá onde os seus familiares moram. Sabe, irmãos, da mesma maneira, Deus é assim conosco. Você é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. E Deus nos olha como esse Pai amoroso e se preocupa com o nosso futuro, sabe? Por isso que a gente não precisa se preocupar com amanhã. Talvez você chegou aqui nessa noite preocupado com a segunda-feira. Talvez você está nos assistindo aí preocupado como vai ser sua semana, o restinho do mês. Será que eu vou conseguir a vacina? Teve gente que não conseguiu vacinar ainda. Será que eu vou conseguir aquela porta de emprego? Sabe? Mas eu quero te dizer que Deus tem um plano para a tua vida. Deus, como esse Pai amoroso, que se preocupa com o seu filho, Ele tem um plano para a tua vida. Por isso, creia nisso, sabe? E descansa no Senhor, porque Ele tem preparado o melhor para você. O melhor para você. Às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para a gente, mas o que Deus tem é infinitamente maior e melhor para todos nós. Então o Pai, Ele se preocupa muito com o seu filho.
E por mais que eu faça planos para Eloá, dela tocar teclado, por exemplo, tocar piano na igreja, ela só vai fazer isso se ela quiser. Talvez ela cresça e goste mais da bateria, né? Talvez ela cresça, goste mais da guitarra, do saxofone, sei lá. Vai depender dela, abraçar ou não os planos que eu fiz para a vida dela. Da mesma forma, nós temos que abraçar os planos do Senhor. Hoje é a noite disso, irmãos. Hoje é a noite onde Deus vai apresentar para nós os planos que Ele tem para nós. E vai nos fazer esse convite. Filho, abraça esse plano, porque é o melhor para você. É o melhor para você. Não queira ir pelas tuas forças, não queira ir por aquilo que você sonha, mas entrega os seus sonhos para mim, que os meus planos são muito maiores do que os seus. Eu vou te colocar em lugares maravilhosos. Por isso, abraça os planos do Senhor, irmãos, nessa noite é tempo disso. A gente não pode ter uma vida de abundância se a gente toma decisões que nos limitam. E parece, mas na verdade é assim, uma frase de um coach. Essa semana eu estava vendo lá umas postagens no Instagram e eu me deparei com essa frase, que é bem motivacional, mas que encaixa muito bem com a nossa palavra aqui nessa noite, sabe? Não podemos ter uma vida de abundância se tomamos decisões que nos limitem. Sabe, irmãos? Você vai entender onde eu quero chegar. Se você fechou sua Bíblia, abra aí de novo, Gênesis 24, vamos dar sequência aqui na leitura. A partir do versículo 10. E aqui a gente vai ver algumas decisões que foram tomadas para que a vontade de Deus fosse feita e que aquelas pessoas pudessem viver os planos do Senhor para a vida delas. Versículo 10 diz assim: o servo, né, então o servo de Abraão, que Abraão falou, olha, vem cá, jura para mim que você vai trazer uma mulher para o meu filho, mas uma mulher que tem a nossa cultura, que tem a nossa fé, aquela mulher lá dos nossos familiares, jura isso para mim, por favor. Ele fala, não, tudo bem, vou fazer isso. Ele até questiona, ele fala, mas Abraão, e se eu chegar lá, nenhuma moça quiser vir, e se eu chegar lá, não encontrar ninguém à altura de Isaac, o que eu faço? E Abraão ainda fala, tudo bem, nesse caso, pode deixar quieto essa promessa, e pode procurar em outras nações, mas primeiro, jura para mim que você vai primeiro procurar uma moça lá com os meus familiares. Então esse servo, no versículo 10, ele vem e ele pega 10 camelos. Diga, 10 camelos. Uma informação importante. Do seu senhor, e levando consigo uma parte dos bens dele, ou seja, estava levando umas partes dos bens de Abraão. E eu vou te falar, era ouro, era prata, eram coisas muito preciosas. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que foste bondoso para o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem e que nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse, peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. E ela respondeu, beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Depois de lhe dar de beber, disse, vou fazer ainda mais. Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço, para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. Em algumas versões ainda diz, ela tirou água para os camelos, até que todos se saciassem. Irmãos, mais uma vez vou dizer isso, eu estou vivendo um momento maravilhoso da paternidade, e é muito legal você virar pai, e automaticamente quando você vira pai, você começa a virar um tiozão, né? E tem coisas que os tiozões fazem, né? Certo, Renato? Tem coisa que é de tiozão. É você ver TV e não conseguir terminar de ver o filme porque você dorme. A gente vai virando tiozão, né? Eu quero ser um tiozão de topete, pelo menos, Jesus. Me ajuda. Só Deus para me ajudar nessa causa. Mas, sabe, irmãos,
eu estou virando tiozão e eu gosto muito de assistir um programa de tiozão. Dos canais History Channel, Discovery Channel, é coisa de tiozão, né? Fala a verdade. Eu gosto demais, ver lá os animaizinhos, ver lá os caras vendendo as relíquias lá no trato feito. Mas uma das coisas que eu aprendi no Discovery é que os camelos, eles podem ficar até 2 semanas sem tomar água. É uma média. Na verdade, tem alguns que chegam a ficar 20, 25 dias sem tomar água. Você imagina você ficar tanto tempo sem tomar água. Os camelos conseguem. E para que isso aconteça, toda vez que eles tomam água, eles têm uma reserva. E para que essa reserva se encha, é por volta de 50 litros. 50 litros d'água os camelos bebem de uma vez. 50 litros d'água. Sabe, irmãos? Olha isso. 50 litros d'água. Eu não sei quem aqui já teve pedra no rim. Eu já tive. Foi muito traumatizante. Dizem, não vou entrar nesse mérito, mas dizem que dói mais do que a dor de parto. Não vou entrar nesse mérito, certo? Mas é uma dor gigantesca. E depois que eu tive, toda hora eu andava com a minha garrafinha para beber água. Eu bebia ali 2, 3 litros de água por dia. Continuo fazendo isso. Antigamente eu até trazia para a igreja, porque eu estava traumatizado. Hoje Deus me libertou desse trauma. Consigo ficar aqui 2 horinhas sem tomar água. Mas ainda assim eu mantenho esse hábito na minha vida. Mas os camelos, e a gente sabe como é difícil você tomar pelo menos 2 litros durante o dia inteiro, né? É difícil, a gente esquece de tomar água mesmo. Quando a gente vai lembrar, já passou o dia. Enfim, tem aplicativos que te ajudam, né, a lembrar de tomar água. Mas os camelos tomam 50 litros de uma vez. E aqui eu pedi para vocês repetirem, porque era uma informação importante. Quantos camelos existiam ali? 10 camelos. O servo de Abraão levou 10 camelos. E se a gente fizer uma conta aqui meio bruta, né, mais ou menos, assim, uma conta meio... 10 camelos, bebendo 50 litros d'água, dá 500 litros de água. É praticamente aí uma caixa d'água, 500 litros de água. Olha que loucura, olha que loucura. O mais interessante é que esse servo, ele orou dessa forma, ele já tinha isso em mente, ele já tinha esse plano, eu vou levar bastante camelo. E aí eu vou chegar lá, Deus, quem se oferecer para dar água para os meus camelos, essa vai ser escolhida. Sabe, tem uma curiosidade aqui, porque quando a gente é adolescente, a gente vai nos acampamentos de carnaval, a gente vai nos retiros, e adolescente, cada semana está apaixonado por uma pessoa diferente, né? Coisa de adolescente. E você vai no acampamento e você vê lá a gatinha e você ora, Deus, eu vou dar um bom dia para ela, se ela responder com um bom dia, quer dizer que ela é escolhida. E a gente ora de um jeito que vai dar certo, né? Porque não tem como, você vai dar bom dia, a pessoa vai responder com bom dia. Mas você percebe o que esse servo fez? Você percebe o que esse servo fez? Ele colocou uma situação que a gente pode até dizer como impossível, você dar água para 10 camelos. Uma moça dá água para 10 camelos. E ele colocou essa missão impossível ali, para aquela que fosse escolhida. Porque ele entendeu, poxa, só vai fazer isso quem for muito generoso. Só vai fazer isso quem pensar muito no próximo. Só vai fazer isso quem entender que mais vale o próximo do que a si mesmo, que mais vale a gente amar o outro do que a nós mesmos. Só vai fazer isso quem tiver com o coração no Senhor. Sabe, irmãos, foi isso que ele fez. E você pensa comigo, imagina comigo, o trampo que deve ter sido. Que trampo, que trabalho. Dá água para 10 camelos, e a palavra diz que ela foi, despejou, depois foi lá, buscou mais, despejou, e ela foi fazendo isso até que todos estivessem saciados. Que trabalho, que trabalheira, irmãos. Aqui a gente está vendo um princípio muito básico do cristianismo, um princípio que o Senhor nos disse lá no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, Mateus 5,41 diz que se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2, ande a segunda. Aqui nós estamos vendo esse princípio em atividade. A gente está vendo esse princípio aqui acontecendo na vida de Rebeca. Aquele rapaz pediu, moça, me dá um pouco de água. E ela falou, vou dar sim, mas eu vou fazer mais do que isso. Não vou dar água somente para você, mas vou dar água para todos os teus camelos. Que princípio maravilhoso para mim e para você viver, irmãos. Que princípio maravilhoso. Sabe, eu não quero me adiantar muito nos tópicos aqui, mas eu preciso dizer que só vai viver os planos de Deus quem tiver esse princípio de excelência, fazer mais do que é pedido, se colocar à disposição de Deus, fazer mais pelos outros. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas, viver um cristianismo verdadeiro e prático. Irmão, qual tem sido o camelo na tua vida que você está deixando de lado?
sabe? O que será que você tem deixado de lado? Porque a excelência, ela abre portas inimagináveis para a gente. A excelência nos faz viver os planos de Deus. E a Rebeca entendeu isso. Eu vou ser excelente, eu vou fazer mais do que me pediram, e eu vou viver os planos de Deus na minha vida. Sabe, irmãos, às vezes tem camelos na nossa vida, nós nos deparamos com uma situação dessa, onde tem 10 camelos com muita sede, e a gente pensa, nossa, que trabalheira, que trabalho que eu vou ter que fazer, dar água para todos esses camelos. Quer saber? Vou fingir que nem é comigo, nem vou fazer isso. Quer saber? Vou esperar alguém pedir para outra pessoa. Porque eu não quero fazer isso, é muito trabalhoso, é muito difícil. Sabe? Quais são essas situações que estão na tua vida, que talvez você esteja deixando de lado, fingindo que não é com você, que talvez você esteja esperando pedirem para outras pessoas. Sabe, irmãos, porque uma coisa é fato, nós precisamos honrar aquilo que Deus nos dá como tarefa. Temos que honrar as tarefas que Deus dá para nós. Sabe, eu tenho certeza que Deus tem dado instrução para cada um aqui sobre o que fazer, sobre como agir, como falar, dentro de casa, no trabalho, enfim, qualquer lugar. Eu tenho certeza que Deus tem te instruído à excelência. Mas talvez você tenha se contentado em só dar água para o viajante, ao invés de dar água para os camelos também. Vocês estão entendendo? Amém. Irmãos, que nessa noite você possa visualizar não somente aquele que está te pedindo água, mas aqueles que estão ao redor dele. E oferecer água para todas essas pessoas também, todos esses camelos, por mais trabalhoso que possa parecer, irmãos. Dê o seu melhor, seja excelente. Porque afinal de contas, nesse caso aqui, dar água aos camelos é alimentar o veículo que traz a nossa bênção. Porque aquele ouro, aquele tesouro que estava sobre os camelos, eles iam cair sobre quem? Sobre Rebeca, sobre ela, que entendeu que precisava ser excelente, precisava fazer além do que pediam para ela. Então, meus irmãos, que em nome de Jesus possamos viver essa vida de excelência no Senhor, em tudo que nós formos fazer, começar a valorizar ainda mais as tarefas que Deus dá para nós, coloca nas nossas mãos. E quando eu digo tarefas que o Senhor coloca, às vezes a gente pensa muito coisas espirituais, eu pregar, eu louvar, não estou falando apenas disso, mas tem tarefas que Deus dá. Por exemplo, uma tarefa que Deus já me deu, cuidar da minha filha. Eu preciso ser um bom pai, mas eu não quero só ser um bom pai, eu quero ser um pai excelente. Sabe, a partir do momento que eu casei com a Angélica, eu me tornei marido, esposo, eu não quero ser um bom esposo, eu quero ser um esposo excelente. Sabe, Deus está nos dando cada dia novas tarefas e novas funções no nosso cotidiano, talvez na onde você trabalha, dentro da sua casa. Você precisa ser excelente em tudo. E dá uma preguiça, né? Dá uma preguiça, eu sei que dá. Alimentar, dar água para 10 camelos é muito trabalho. Ser excelente em muitas áreas dá muito trabalho. É difícil demais. É muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Mas, irmãos, quando a gente faz isso do nosso coração, sabe, as coisas fluem. E o Senhor nos coloca e nos despeja esses tesouros que estavam sobre esses camelos, sobre a nossa vida. Por isso eu estou aqui para te dizer que vale a pena ser excelente em tudo. Por mais cansativo e difícil que seja, vale a pena ser excelente. Você pode dizer isso comigo? Vale a pena ser excelente? Vale a pena ser excelente. Glória a Deus. Sabe, irmãos, tem um conhecido, o Everton, alguns conhecem aqui da igreja, o Everton, ele uma vez ministrou aqui para os jovens a respeito de trabalho, e tem um testemunho dele que me marcou demais, a respeito disso, tem muito a ver com essa palavra, sabe? Ele conta que hoje ele é um engenheiro, formado, trabalha numa grande empresa, tudo mais, show de bola, mas ele conta que quando ele começou ali com seus 14, 15 anos, ele começou a trabalhar num lugar onde eles faziam uma espécie, é como se fosse assim, eles recauchutavam extintor de incêndio, Ou seja, chegavam alguns extintores velhos e eles ali davam tapinha no visual para conseguir usar novamente aquelas latas de extintor de incêndio, certo? A latinha vermelhinha ali que tem ali no canto. E com 14, 15 anos, ele fazendo aquele tipo de trabalho, e o trabalho dele era justamente lixar extintor de incêndio. E você imagina isso, lixar extintor de incêndio, que trabalho. Lixar, tirar toda a tinta. E ele conta que as pessoas ali faziam 5, 6 por dia, e ele fazia 10, 11, 12. E os colegas de trabalho falavam, para com isso, cara. Não precisa fazer tanto assim, não tem para onde você crescer aqui nessa empresa. A gente vai ser para sempre
lixador de extintor. Não tem para onde você crescer, sabe? E ele, não, mas eu não estou fazendo porque eu sou bobo, porque eu sei que eu preciso ser excelente em tudo. E ele ia lá, lixava e dava o seu melhor naqueles extintores. E uma frase que me marcou muito, que ele disse, é exatamente essa, que, na verdade, por mais que, às vezes, o patrão não inveja que ele estava fazendo aquele esforço todo, por mais que não tivesse para onde ele crescer, na verdade, quem dá a promoção para ele não é o patrão, mas é Deus. Sabe, Deus está olhando o teu trabalho, o teu esforço, irmão. Por mais que ninguém esteja vendo. Às vezes parece que ninguém está vendo. E, às vezes, literalmente, ninguém está vendo o teu esforço. E a gente fica meio frustrado, porque a gente gosta de tapinha nas costas e parabéns, muito bem, muito bom pelo seu esforço, parabéns. Funcionário do mês, e põe lá, né? Estou falando a respeito de trabalho, mas isso se encaixa em tantas outras áreas, irmãos. Sabe, às vezes a gente gosta de reconhecimento. E muitas vezes esse reconhecimento não vem. Mas eu preciso te dizer que Deus está reconhecendo. Deus está de olho no teu esforço, Ele está vendo a tua excelência. E Ele vai te dar os tesouros que estão em cima desses camelos. Por mais difícil que seja você dar água para 10 camelos, 500 litros d'água, faça o seu melhor. E Deus vai te colocar em lugares altos, irmãos. Deus vai te colocar em lugares altos. Em Mateus 25, 23 diz isso, ser bom, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Exatamente isso. Talvez ninguém esteja te dando valor, mas entenda que Deus, Ele dá valor para o teu esforço, Ele dá valor para a tua excelência, para o teu trabalho, por isso que em nome de Jesus você possa, ainda que pareça algo que não tem sentido, né? Vou lixar extintor para quê? Para que eu vou lixar 10, 15 extintor, bater minhas metas de extintor lixado, se eu não tenho para onde subir nessa empresa, não tenho, sabe, por mais que pareça loucura, faça. Porque Deus está olhando e Ele vai te colocar em lugares melhores do que você imagina. Interessante, essas semanas se encerrou as Olimpíadas, né? E não sei quantos acompanharam aqui. Eu acompanhei meio de, né? Eloá acordava à noite, aí eu pegava ela um pouquinho no colo, ia lá, ligava a TV, dava uma olhadinha no que está acontecendo. Fui acompanhando desse jeito, tudo mais. Enfim. Mas é interessante as Olimpíadas, porque para as Olimpíadas só vão os melhores atletas. Só vai o mais forte, só vai o mais rápido, vão só os melhores em cada modalidade. E é interessante que, eu não sei se todos sabem disso, mas existe um índice olímpico. O índice olímpico nada mais é o quê? Do que o mínimo que você tem que fazer para chegar nas Olimpíadas, porque só para você estar lá já é muito difícil. Se você é nadador, você tem que ter um ótimo tempo lá na piscina, para você conseguir se classificar para tentar ganhar as Olimpíadas, ganhar alguma medalha. Ou seja, tem um mínimo a ser feito. Mas, meus irmãos, esses atletas não se contentam com o mínimo. Eles fazem pelo menos o mínimo para chegar nas Olimpíadas, mas chegando lá, eu te garanto que nenhum deles quer fazer o mínimo. Todos querem fazer o máximo para conseguir a medalha de ouro. Irmãos, que pena que a gente não tem essa mesma mentalidade. Às vezes a gente continua fazendo o mínimo. Às vezes a gente continua fazendo o pouquinho, né? Eu tenho que tirar 5 pontos para passar de ano, então eu vou tirar 5 pontos. Ou então eu vou tirar 4,75, que já arredonda para 5. Né? A gente tem essa mentalidade desde criança, e a gente vê isso nas notas escolares. Mas Deus não nos chamou para mediocridade, cara. Deus nos chamou para excelência. Ele olha para mim e para você hoje e fala, filho, você pode mais. Filho, não se contente com o mínimo, com um pouco que você está fazendo, cara. Tem muito mais. Irmão, semana que vem nós vamos ter um culto maravilhoso aqui dos jovens, e eu estou quase encostando nos tópicos da semana que vem, estou me policiando aqui, mas um dos tópicos é esse, irmãos, existe mais, sabe, existe mais de Deus para a nossa vida, a gente precisa apenas ter essa mentalidade, de que a gente precisa parar de ser medíocre, precisa parar de fazer um mínimo, precisa começar a ser excelente diante do Senhor, e Deus vai nos colocar no muito, irmãos, Deus vai nos colocar no muito. Sabe, e é interessante porque quando a gente fala sobre isso, Deus vai nos colocar no muito, automaticamente nossa mente vem o quê? Coisas materiais, né? Então beleza, vou ser excelente, Deus vai me dar, literalmente, ouro e prata, Deus vai me colocar em lugares de prestígio, de respeito. Não é só isso, sabe, não é só isso, a gente às vezes coloca a palavra do Senhor em moldes, mas não é assim, sabe, Deus vai nos colocar no muito dentro da nossa casa, por exemplo, nossos relacionamentos. Talvez você não tenha se dado bem dentro de casa, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, sei lá.
E Deus está te falando, olha, seja excelente. Comece a fazer a mais para sua esposa, comece a fazer a mais para o seu esposo, comece a fazer a mais para o seu filho, para os seus pais, comece a dar o seu melhor dentro de casa. E Deus vai fazer com que a tua casa seja um lugar de paz e de harmonia, irmãos. Então, se você for excelente, Deus vai te colocar no muito. Não apenas nas coisas materiais e físicas, mas nos seus relacionamentos, na tua emoção, sabe? E Deus tem essa bênção sobre nós nessa noite, irmãos. E Deus está nos falando, filhos, sejam excelentes. Sejam excelentes. Então, nós aprendemos com as Olimpíadas que, quando a gente faz além do mínimo, as oportunidades aparecem. Então, se você faz mais do que é necessário do índice olímpico, você vai ter oportunidade de ganhar uma medalha. Então, o seu esforço vai abrir portas para você. Quando você faz com excelência, isso vai dar oportunidades para você. Eu lembro que eu trabalho prestando serviço para colégio, e tem um colégio lá em São Paulo, fica lá na Rua da Moca, Nossa Senhora Menina, tá ligado? Conhece? E tem um colégio lá, ele é muito antigo, na verdade ele era um externato. Isso, peraí, vamos lá. Antigamente ele era um internato, apenas de meninas. E, enfim, com o passar dos anos, hoje ele é um externato, então as crianças vão para lá, ficam o dia inteiro e só dormem em casa, né? E é um lugar muito bonito ali, né? Você conhece, né? Já viu? Mó grandão, mó jardim assim, aquelas casas, aqueles casarões antigos, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui naquele colégio, eu olhei assim e falei, nossa, que lugar bonito. E a porta de entrada, assim, ela é de madeira e ela é entalhada. Tem algumas imagens ali, sabe? E como arte é muito bonito. Eu ficava admirando, falando, nossa, que bonito, né? A porta de madeira gigantesca, aquelas portas, sabe? Tamanho aqui assim, né? Para mim qualquer coisa é alto, né? Mas bem alto assim, né? E eu olhava aquela porta e falava, nossa, que bonito. Eu ficava vendo os detalhes e tal. E aí uma hora eu olhei para o cantinho dela, eu vi que as dobradiças é igual a porta lá de casa. Eu falei, meu Deus. Claro que tinha mais, né? Não eram apenas 2 ou 3, tinham várias dobradiças naquela porta, mas era igual a da porta de casa. E, cara, interessante que Deus falou tanto ao meu coração a respeito disso, sabe? Pequenas atitudes, pequenas coisas que a gente vai fazendo é capaz de abrir portas tão grandes para nós, portas tão gigantes que às vezes a gente acha que a gente nunca vai conseguir entrar por essas portas, mas quando a gente dá o nosso, entre aspas, pequeno esforço, sabe? Quando a gente dá a nossa excelência aqui, excelência ali, essa porta se abre para a gente. Pequenos esforços nos levam a lugares grandes, irmãos. E eu estou dizendo pequenos esforços, Rafa, peraí que agora você entrou no paradoxo, porque esse negócio de dar água para camelo é trabalhoso. Você está falando que é algo que é difícil, mas que vale a pena. Pois é. Mas, irmãos, olha que interessante. Quando você dá água para camelo, é muito trabalhoso. Você está ali fazendo, é muito trabalhoso. Quando você lixa extintor, é muito trabalhoso. Mas depois, na hora que você chegar no lugar que Deus vai te colocar, você vai ver para trás, olhar e falar, nossa, que lugar maravilhoso que eu estou. E eu só dei água para 10 camelos. O esforço todo que você fez vai parecer pequeno no lugar onde você está. Irmãos, portas gigantes se abrem com os nossos pequenos esforços. Por isso, eu estou te dizendo, e mais uma vez vou repetir isso, desculpa aí se eu estou sendo muito repetitivo, mas às vezes a gente pensa em portas se abrindo, dizendo apenas sobre bens materiais, sobre oportunidades de trabalho, de emprego, mas isso se encaixa também em nossos relacionamentos como família, sabe? Comece a ser excelente nas pequenas coisas, sabe? Responder no mesmo tom de voz, sabe? Conversar, sabe, evitar discussões, engolir alguns sapos, e dessa forma, sabe, uma porta de paz vai se abrindo na tua casa, irmão. Então, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, os nossos pequenos esforços, para alguns é muito esforço, dar um bom dia, para alguns é muito esforço, cara, ficar com um sorriso no rosto, para alguns parece que está dando água para 10 camelos, mas faça com excelência, faça esses pequenos esforços, e Deus vai abrir grandes portas para você, você vai ver. Sabe, irmãos, Colossenses 3:23, fala muito sobre isso. Esse é um versículo que marcou muito a minha vida também, nunca me esqueço dele, em uma série de mensagens que a gente trouxe aqui com os jovens também, essa faz tempo, né? Como que era? É de coração, olha aí, é de coração. É de coração, era essa série de mensagens que a gente trouxe com os jovens, e Colossenses 3:23 marcou muito a minha vida, que diz assim, tudo o que fizerem, faça de todo o coração,
como para o Senhor e não para as pessoas. Ou seja, ele continua, né? Faz como se fosse Deus te pedindo. Se teu marido, se tua esposa pede para você fazer alguma coisa, faz, mas não faz com cara emburrada, né? Faz como se fosse Deus te pedindo. Se teu patrão pede para você fazer uma coisa, cara, faz como se Deus estivesse te pedindo. Ou seja, coloca todo o teu coração nisso que você está fazendo. Faça tudo com excelência. E Deus vai te colocar em lugares maravilhosos. Deus vai abrir essas portas maravilhosas para mim e para você. Basta a gente se entregar nesses princípios da excelência. Sabe, irmãos, Rebeca aqui nos mostra isso. O princípio da excelência. E para a gente já encerrar nossa palavra, estamos caminhando para o final. Eu queria falar para você quais são esses princípios que nos levam a viver a excelência. E é coisa bem rápida, bem breve aqui, certo? O primeiro princípio que a gente precisa entender é esse. O princípio do sucesso começa com esforço e trabalho, simplesmente assim. Sabe, eu não quero carecer aqui uma palestra motivacional, pelo amor de Deus, não é isso, sabe, não é isso. Mas o princípio do sucesso começa com esforço e trabalho. Nós cremos que Deus trabalha por nós, Ele opera em nossas vidas, mas existe uma parte nossa da aliança. Nós temos que também nos esforçar, sabe, nós temos que também trabalhar, temos que também ser excelentes em tudo que fazemos, e nós vamos alcançar esse sucesso, irmãos. Cara, como é triste ver às vezes pessoas, e eu já trabalhei com pessoas às vezes que se negavam a fazer algumas coisas, sabe, viu, precisa fazer isso, tal coisa aqui, não, mas eu não sou pago para isso, não, mas aqui rapidinho, me ajuda aqui, não, mas esse cargo não é meu, não é minha função fazer isso. E por um lado, irmãos, temos que ser sinceros, realmente, está certo, né? Está certo, lá onde você trabalha, com certeza você tem uma função, e você não é pago para fazer outras funções, você é pago para fazer a sua função. Mas irmãos, Deus nos dá essas pequenas oportunidades, como aqui o servo de Abraão dá essa oportunidade para aquelas moças, olha, alguém quer me dar água? Quem pode me dar água? Você pode me dar água, Rebeca? E ela se propôs a fazer ainda mais, se propôs a fazer aquilo que ele não tinha nem pedido, se propôs a fazer aquilo que não era nem função dela, e que ninguém ia julgar ela se ela não desse água para os camelos, porque que trabalho, mas ela se propôs a isso. Ou seja, o sucesso, irmãos, começa com esforço e trabalho, não adianta. Você quer ter sucesso na sua vida? Trabalha, se esforça, seja excelente, e Deus vai te levar a lugares maravilhosos. Segunda coisa, o princípio de receber começa com o princípio de dar. Talvez Rebeca sonhasse em ser uma princesa, ela sonhava enfim, sei lá, com camelos bonitos na sua garagem, ela sonhava ali, enfim, com filhos legais, bonitos também, e tudo mais, mas aqui ela nos ensina que o princípio de receber começa com o princípio de dar. E neste momento, ao invés dela se preocupar consigo mesmo, não, mas se eu der água para esses camelos, talvez eu fique com bolhas nas mãos e não consigo mais trabalhar, e aí se parecer um príncipe aqui querendo alguém, ele não vai me querer, porque minhas mãos e meu corpo está dolorido, sei lá, não sei o quê. Mas não, ela pensou em se oferecer, em dar o seu melhor naquele lugar. Então, antes da gente receber, nós precisamos entender que nós precisamos dar, nós precisamos colocar o próximo acima das nossas vontades. É interessante, essa semana eu vi uma frase que achei bem interessante, que diz que quando a gente se permite entregar ao próximo alguma coisa, quando a gente se permite a entregar algo a alguém, é como se a gente estivesse abrindo espaço para receber algo. Então, olha que interessante, quanto mais você dá, mais espaço você abre para receber. É como se você tivesse um armário ali cheio de coisa, amontoado de coisa, quando você dá algo para alguém, tem um espaço vago, você pode receber mais. Então, irmãos, quanto mais você dá, quanto mais você entrega, mais espaço você tem para receber. Que em nome de Jesus você possa ter isso no teu coração, que o princípio de receber começa com o princípio de dar, de ser generoso, e os tesouros que estavam sobre esses camelos caiu sobre quem foi mais generosa ali naquele lugar, e foi Rebeca. E o terceiro e último princípio, eu já quero pedir para o grupo de louvor subir aqui à frente. Terceiro e último princípio, o princípio de colher começa com o princípio de semear. Simples assim. A gente conhece esse princípio de cor, né? A lei da semeadura, o que você vai colher o que você planta, simples assim, sabe, talvez você esteja com dificuldades financeiras, e eu preciso te dizer, você tem que parar de semear compromissos financeiros que você não vai conseguir cumprir, você não vai conseguir, sabe, irmão, quebra o
cartão de crédito, entendeu? Dá algum jeito, para de se comprometer financeiramente, sabe? Quer dizer, se você entender esse princípio, cara, de que o que você colhe, é o que você plantou antes. Se a gente começar a entender isso de verdade, a gente vai começar a viver esse princípio da excelência. Então, quando a gente começa a viver em excelência, isso abre portas que a gente nem imagina. Rebeca, tenho certeza que nem imaginava o que ia acontecer ali naquele lugar. Tenho certeza que ela nem imaginava para onde ela ia, o que o futuro reservava para ela, mas ainda assim ela escolheu ser excelente. Num lugar onde, aos olhos dela, ela não ia receber nada em troca, num lugar onde ninguém estava vendo, ninguém ia parabenizar ela, estava só ela e aquele rapaz, viajante, com 10 camelos, mas mesmo assim ela escolheu a excelência. E a excelência dela abriu portas para ela, e fez com que ela vivesse os planos de Deus na vida dela. Irmãos, a excelência nos leva a isso. Quero convidar você a ficar de pé. Você que está na sua casa, se você quiser, nesse momento, colocar a mão no teu coração. Você que está aqui também, fique à vontade. O importante é você não perder esse momento, a oportunidade de falar com Deus. Nós temos diversas oportunidades durante a noite, de falar com Deus durante os louvores, entre os louvores, e agora é mais uma oportunidade que Deus está te dando para falar com Ele. Por isso, talvez você já tenha vivido essa vida de excelência, talvez você olhe um pouco para trás, para suas atitudes, e você se encaixa nela, você fala, não, eu já estou vivendo esse princípio na minha vida, Rafa, eu já estou vivendo isso para mim. Talvez você ainda não começou, talvez você pense, nossa, Rafa, realmente tem coisas que eu preciso melhorar, tem atitudes que eu preciso começar a fazer na minha vida para que eu seja ainda mais excelente, porque eu quero viver os planos de Deus na minha vida. Não importa em qual desses dois grupos você está, não deixe de falar com o Senhor neste momento. Se você já está fazendo, clame a Ele, Deus, me ajuda a continuar, me ajuda a não esquecer que o princípio da excelência é um princípio cristão, é um princípio que eu preciso estar sempre ativo e entendendo que eu preciso continuar dessa forma, para te agradar, Senhor, para te agradar e dessa forma chegar a lugares e viver os teus planos, Pai, sobre a minha vida. Agora, se você ainda não vive isso, clame a Ele, Deus, me ajuda, Senhor. Para mim é difícil dar água para camelo, para mim é difícil abrir perdão, para mim é difícil não olhar com cara feia para minha esposa, para mim é difícil, Senhor, isso e aquilo outro, é difícil, Senhor, porque eu sou muito nervoso, eu sou estressado, é difícil, parece que eu estou dando água para 10 camelos, porque é difícil fazer isso, Senhor. Mas comece a clamar hoje, Deus, me ajuda, Pai, me ajuda, Senhor, faça com que seja mais leve essa vida de excelência para mim, Senhor, porque eu quero te agradar, Deus, eu quero viver os teus planos na minha vida. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, como igreja, para Te clamar, Senhor, e dizer que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nós queremos e desejamos viver os Teus planos sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nós Te pedimos, Senhor Jesus, nos ajuda a viver essa excelência, Pai, nos ajuda a sermos servos excelentes, a sermos maridos e mulheres excelentes, a sermos filhos e pais excelentes, mães excelentes, funcionários excelentes, alunos excelentes, possamos ser cristãos excelentes, Senhor, que agradam a Ti e que revelam para o mundo esse princípio maravilhoso, que é sermos excelentes em tudo, por mais difícil que possa parecer. Nós Te pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor possa nos ajudar, nos conduza a dar água para esses camelos que nós estamos nomeando aqui nessa noite, Deus. Nos ajuda, Senhor, a deixar isso ser mais leve, mais suave, mais tranquilo, para que a gente possa Te agradar e que a gente possa viver os Teus planos, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém.